Você já sentiu carregando o peso de escolhas que nem eram suas? Pois então, Roxana é essa personagem. Ela vive com a opressão de um pai alcoólatra e de uma mãe que não tem voz dentro da sua própria casa. Com isso, ela acha que ela tem que abraçar o mundo e todas as consequências disso e resolver sozinha. E isso está no livro A Cozinheira da Rainha, da Tessa Afshar. E essa rainha é nada menos do que a rainha Esther. E é sobre a jornada dessa jovem oprimida que iremos conversar hoje. Imagine a Pérsia antiga, um lugar ambientado nos luxos do palácio, mas também em conflitos entre culturas, entre judeus e persas. É nesse local que Roxana vive. Ela é uma persa e que mora em um bairro vizinho de bairros judeus. Ela vive oprimida pelo pai que é alcoólatra. Com isso, ela não consegue se desenvolver nem como mulher, nem profissionalmente, que é a cozinha que ela ama muito, nem em relacionamentos e muito menos na fé. Porque devido ao ambiente tóxico que ela vive, ela não consegue ver cuidado divino na sua vida. Por isso, até mesmo os deuses persas, que os pais dela acreditam, ela abandonou. Porém, isso está prestes a mudar quando ela conhece um médico do seu pai, Adin, um homem judeu e com uma fé amadurecida, com o propósito de apresentar a ela o Deus dele. E a partir daquele momento onde as tramas e os conflitos do livro vão se desenvolvendo, Roxana vai se aproximando um pouco mais de Deus, de forma progressiva, lenta. E por isso é tão gostoso acompanhar esse crescimento, porque a gente consegue quase de forma palpável ver ela aos pouquinhos confiando em Deus, vendo que Deus está presente até mesmo no meio do caos, ela o reconhecendo em alguns momentos delicados, vendo ele através de outras pessoas. E não só há um crescimento na fé, mas também um crescimento, um amadurecimento enquanto mulher, uma jovem menina que era oprimida dentro de casa e não conseguia nem ao menos cozinhar, acaba se tornando uma chefe na cozinha real, tendo vários homens como subordinado, o que para a época era bem impensável. E no pano de fundo dessa jornada de crescimento, nós temos também um romance que vai surgindo aos poucos. E sim, esses sentimentos começam a surgir pelo judeu Adin, um médico. E é tão gostoso acompanhar esse romance, porque ele acontece de forma gradual, é gentil, é delicado, é doce. E assim como a fé dela vai se desenvolvendo aos pouquinhos, eu confesso, como uma romântica incorrigível, eu queria ter visto um pouco mais desse casal, porque eu fiquei muito apaixonada nele. Só que eles encontram alguns obstáculos, principalmente da parte dele, porque ele é um judeu e ela é uma persa. Então, há ali um desencontro, né, com as culturas deles. Mas chega um momento que Adin faz a seguinte oração: perdoa-me, Senhor, derrube qualquer muro que eu tenha construído em teu caminho. Esse é o homem que reconhece que os muros que ele construiu em volta do seu coração para se preservar estava atrapalhando ele se entregar de forma completa para uma mulher que talvez seria a preparada de Deus para ele. Gente, eu acho que nos últimos tempos eu nunca li uma frase tão romântica em toda a minha vida, uma oração tão maravilhosa. Inclusive, acho que essa oração é uma oração que todos nós devíamos fazer, porque às vezes nós construímos muro em volta de nós e acabamos não enxergando os planos que Deus tem para nós. E ainda para deixar vocês mais curiosos, eu quero falar que nesse livro a gente tem sim a rainha Esther nele, porque é ambientado na época da rainha Esther. Nós temos intrigas num palácio, nós temos receitas maravilhosas, porque a nossa personagem principal é uma cozinheira, temos um romance delicioso e personagens secundários maravilhosos. E se eu tivesse que destacar uma palavra para esse livro, seria perdão, porque Roxana, ela tem que aprender a perdoar os outros, a perdoar o seu pai e principalmente a perdoar a si mesma para conseguir encontrar paz em Deus. Portanto, se você gosta de uma boa ficção cristã, mais do que indicado, A Cozinheira da Rainha, da Tessa Afshar. Ele está disponível no site oficial da Thomas Nelson, que foi a editora que trouxe para o Brasil. A gente tem cupom de desconto e eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês com o cupom. Leem e depois volta aqui no vídeo e deixa nos comentários o que você achou.